Graça e paz, queridos. Estamos aqui chegando ao último estudo da série do Cofre de Joias da Esperança, baseado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o interessante é que estamos enfatizando a última parte do versículo, que está dizendo para não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, uma última palavra sobre vida. É interessante que a gente às vezes se pega perguntando se eu tiver, ou dizendo, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, no passado eu não faria o que eu fiz. Eu já me martirizei com essa pergunta. Eu creio que no quebra-gelo você também já deve ter respondido a essa questão. Mas a grande verdade é que os sonhos do tipo se tão somente estão escondidos em todas as biografias. Se tão somente encontrar um companheiro, um bom emprego, uma família, um carro de esporte. Mas a única barreira entre você e a felicidade é esse se tão somente. Porque a vida vai ter desilusões. Nem todas as expectativas que você tem para a vida vão ser preenchidas. E uma pergunta que muitas vezes a série de desilusões e inexperiências que nós temos faz para nós é justamente essa, né? Como é que eu vou ter certeza de que Cristo não vai ser uma delas? E honestamente, você se arrisca a acreditar nele? E é uma pergunta, eu posso me arriscar a acreditar que ele dá o que promete? Bem, Jesus prometeu a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a gente está chegando a essa última estação da vida, a última estação em relação a esse estudo, né? Tendo feito esse itinerário com João 3,16, a gente tem percebido que do começo ao fim, que a palavra vida ela ficou por último, mais uma. Jesus ele deixou por último a palavra a vida para poder dar uma última palavra sobre a vida. E é interessante que, como já foi visto, a vida tem dois nomes, Zoe e Bios no grego. Zoe refere-se à vida como Deus a tem. Bios é o termo da vida no sentido geral do sistema, né? É a vida extensiva, enquanto Zoe é a vida intensiva. É interessante notar que Jesus fala bem menos da duração da vida e enfatiza muito mais a qualidade de vida, a vitalidade da vida, a energia e a realização. Ele conecta novamente sua alma com Deus. O que Deus deu a Adão e Eva, ele confiou a mim e a você. A gente precisa ter isso em mente. Ele deu uma alma para nós. Sua alma é o que distingue você dos outros habitantes do zoológico desse mundo que nós temos aqui. Deus reservou a você o fôlego divino. Ele deu a você uma alma. Você leva o selo de Deus. Faz as coisas que Deus faz. Pensa como Deus pensa. Pergunta, reflete. Você, como Adão, tem uma alma. E como Adão, você tem usado essa alma para desobedecer a Deus. A ordem de Deus para o casal incluía a primeira referência à morte, né? Da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está em Gênesis 2,17. E o pecado resultou nessa morte imediata de Adão. Claro que não foi a morte do corpo. Eles continuaram respirando, mas foi a morte do relacionamento. O corpo funcionava, mas o coração endureceu. Eles deixaram de confiar em Deus. A amizade que tinha com o Criador morreu. E como uma gota de tinta num copo de água que escurece tudo, tudo mudou. A presença de Deus no lugar de paz dava pânico, né? Ele vai dizer a Deus que ficou com medo. A intimidade acabou. Começou a separação de Deus. Sempre nos perguntamos por que Adão não pediu perdão a Deus, mas o fato é que não pediu. E por isso, Gênesis 3:23 diz que eles foram lançados fora do jardim. Desde então, nós temos vagado fora do portão do Éden. Lá no fundo, a gente sabe que algo está errado, no fundo do coração. Nós nos sentimos desconectados. Aquilo que, segundo as nossas expectativas, trará vida, vai preencher esse vazio, vai nos conectar com alguma coisa, acaba trazendo coisas limitadas. Nós nos ligamos a uma profissão, encontramos sentido na família,
às vezes buscamos sempre estar conectados na internet, ligados 24 horas no ar, olhando para o celular mais de 100 vezes ao dia, às vezes perdendo o sono por isso, mas a verdade é que a gente sempre deseja algo mais e nada disso preenche nossas vidas. A nossa frustração e insatisfação se ajunta com o desapontamento. E aí com isso vem os vícios, né? Vem os filhos rebeldes, o alcoolismo, vem a fome de poder, as semanas de trabalho de 30 horas, a necessidade de aprovação, de likes aprovando, mergulhando a cabeça em perversões sexuais. Tudo isso não passa de anseios mal disfarçados pelo Éden. Desejamos restaurar o que Adão perdeu. Como alguém já disse, o homem que bate à porta de um bordel está à procura de Deus, mas acontece que o bordel frustra essa expectativa, porque ninguém encontra Deus nele. E aí onde Jesus entra em cena, ele dá o convite para uma nova conexão. E embora sejamos mortos em nossos ofensas e pecados, e separados da vida de Deus, Jesus nos dá e oferece essa nova conexão com Deus. É interessante que nós não nos tornamos filhos de Deus por meios naturais. É o próprio Deus quem vai nos tornar, se torna o Pai da gente. É por meios sobrenaturais. Não perca nunca o milagre invisível interior que é despertado pela fé. Deus ele nos restabelece o status do Jardim do Éden. O que Adão e Eva fizeram antes da queda, ou faziam antes da queda, nós podemos fazer agora. Nós não precisamos mais fugir, não precisamos mais nos esconder. Porque Deus ele sopra vida a vidas esvaziadas quando nós nos religamos a Ele. A oferta de Jesus até hoje ainda está de pé. Olha esse versículo de 1 Pedro 1, 3 e 4. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso o nosso coração está cheio de uma esperança viva, assim como esperamos possuir ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Olha, muitos outros vão oferecer vida a você, mas ninguém se oferece a fazer o que Jesus faz. Porque o que Jesus oferece é nos conectar novamente ao seu poder. Mas como é que nós podemos confiar? Como ter a certeza de que Jesus sabe o que está falando? A resposta básica, segundo os seus principais seguidores, é o túmulo vazio. Foi a sepultura interrompida que convenceu os cristãos inexperientes a lançarem sua sorte sobre Cristo. Jesus realmente pode substituir a morte pela vida? Pode. Ele fez um trabalho convincente consigo mesmo. Nós podemos confiar nele porque ele esteve lá. Nós que seguimos a Cristo, fazemos isso pela mesma razão. Ele esteve lá. Porque procurar a ajuda de Jesus em meio aos desafios que... Por que você tem que procurar a ajuda em meio aos desafios que você tem na vida? Porque ele esteve lá. Ele já teve que pagar contas. Ele já teve que trabalhar. Ele sofreu. Ele foi traído, ele foi rejeitado, ele esteve lá. Mas, sobretudo e acima de tudo, ele esteve no túmulo, e não como visitante, mas como um cadáver. E um dia você vai estar lá. E é interessante que você tenha uma amizade com alguém que conheça a saída. O corpo dele foi coberto, o túmulo fechado, ele foi para o cemitério, ele foi enterrado. 1 Pedro 1,3 diz, e 2 Timóteo 1,10 diz, Deus que nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aboliu a morte e trouxe à luz e a incorrupção pelo Evangelho. Por isso que nós podemos confiar, porque Jesus ressuscitou. E ele prometeu que iria ressuscitar. E se ele foi capaz de cumprir essa promessa, ele é capaz de cumprir qualquer promessa que ele faça. Por isso, em Jesus você pode confiar. Você pode confiar que Jesus deixou a vida por último, porque ele queria dar essa última palavra sobre vida. Ele queria que você cresça, que vida é vida. Quando você tem vida como Deus, tem Deus na vida, tem uma vida que Deus restaurou e vive uma vida como Jesus a viveu. Que Deus abra a tua mente e o teu coração para que você possa entender, convidá-lo e pedir para que ele conecte você novamente ao Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua graça, teu amor para conosco. Porque tu nos deixastes por último a vida,
para dar essa última palavra sobre vida. E nós podemos confiar, sem sombra de dúvida, de que Jesus tem o poder para nos conectar de novo contigo, por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. A esses que estão nos ouvindo, concede que o teu Espírito possa abrir o seu entendimento e eles possam dizer sim ao teu convite para voltar para casa. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.